Bom, a gente vai ver, né, quando é indicado utilizar APIs e quando não é indicado. Quando que é interessante a gente utilizar APIs, né? Bom, em operações CRUD simples, né, quando a gente define alguns recursos para onde a gente quer criar alguma coisa, deletar, remover, atualizar, então, né, é bem comum utilizarmos, né, APIs em ambientes assim. Em aplicações web tradicionais, também é bem interessante a gente utilizar APIs, né? A grande maioria das aplicações web, né, se comunicam ali com o servidor por meio de APIs. Então é um cenário bem comum. Quando a gente, né, quer fazer integrações entre sistemas, né, trocar dados de um sistema A para um sistema B, também é muito comumente a gente utilizar APIs para fazer o transporte desses dados. E sistemas também com comunicação stateless, é bem interessante a gente também utilizar APIs, né? Então, né, o que é stateless, né? É que quando cada requisição, né, do cliente para o servidor, ela é tratada de uma forma independente, né? Ou seja, o servidor ele não mantém nenhum tipo de informação, né, ou contexto das suas requisições. Cada requisição que você envia, né, ela contém ali todas as informações necessárias, né, para o servidor entender e processar essa sua solicitação. Então, né, em sistemas desse tipo, é interessante a gente utilizar APIs. Agora, quando não é interessante a gente utilizar? Bom, em aplicações, por exemplo, em tempo real, comunicação em tempo real, por exemplo, num chat, né, de mensagens, existem é, algumas tecnologias, como por exemplo, né, WebSockets ou até subscriptions com GraphQL, que são mais interessantes para esse tipo de cenário, né? Não seria tão legal a gente utilizar APIs para fazer esse tipo de comunicação. Em sistemas distribuídos, né, que estão altamente interconectados entre eles, também a gente poderia utilizar algumas tecnologias como mensageria, né, e utilizar ferramentas como RabbitMQ ou Apache Kafka para, né, utilizar a fila de mensagens e tudo mais e fazer essa comunicação por meio de mensagens. Operações também que exigem, né, uma alta performance, uma baixa latência, também não é tão interessante a gente utilizar APIs, né? Existem algumas soluções alternativas, né, como o gRPC, que ele é bem rápido por ele trafegar dados binários, né, e não trafegar dados textuais, como é o caso ali, né, das requisições HTTP. Então seria interessante a gente, quando estiver mexendo num sistema que precisa ter uma alta performance, talvez, né, utilizar um outro tipo de tecnologia. E por fim, ambientes ali que possuem limitações como na largura da sua banda, né, também não é interessante a gente utilizar a API, né? A gente pode utilizar também um gRPC, por causa que a compressão de dados ele é grande, ele trafega dados binários, então não é tão pesado, né? E o JSON e o XML, né, eles são bem mais verbosos, né? São bem mais textuais e volumosos. Então, num ambiente onde a largura de banda, né, a nossa internet ali pode ser um limitador, talvez não seja tão interessante a gente utilizar as APIs. Então, é isso aí. Agradeço a atenção.